Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cast. Mais uma semana tendo você com a gente aqui para esse bate-papo gostoso que temos todas as quintas-feiras às 4 horas. E no tema dessa semana nós vamos conversar sobre capelania hospitalar, que é o nosso projeto do mês. Você que nos acompanha nas redes sociais, nos e-mails, sabe que todos os meses nós estamos divulgando os nossos projetos para você conhecer um pouco melhor de como tem funcionado, como você pode ajudar e pode participar. E nesse mês nós estamos, então, falando sobre capelania hospitalar e toda essa questão de cuidado na área da saúde. E estamos aqui com a Érica Checan, que é capelã, né, Érica? Sim, que delícia estar aqui. Seja muito bem-vinda. E o Victor Aguirre, que está aqui com a gente há muito tempo já, né, nessa parte de projetos. Isso, que bom por estar aqui, poder participar e apoiar, né? Estar aqui presente nesse ministério tão bonito. E se eu te chamar de Pipo, Aham. gente, é o apelido interno do Victor aqui no Pão Diário, é Pipo, então provavelmente vou chamar de Pipo e não tem problema, Fica né, Pipo? tranquilo, estamos em casa aqui, né? E lembrando, né, antes de a gente começar o bate-papo aqui, que você pode conhecer mais sobre esse projeto e outros no nosso site pãodiario.org.br/projetos, e nós temos vários materiais, né? Daqui a pouco o Pipo vai mostrar para a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas além dos materiais distribuídos, né, para os projetos, nós temos diversos outros materiais no nosso site que você pode usar para discipulado, para projetos na sua igreja, tem devocionais, tem livro para homens, mulheres, crianças, tem muita coisa. Então você acessa a nossa loja e conheça lá todos os recursos que nós temos para você. E também não se esqueça das nossas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil e, é claro, o nosso site, pãodiario.org. E, para a gente começar esse bate-papo, eu queria puxar uma perguntinha ali mais individual, assim. Qual o testemunho de capelania hospitalar que vocês viveram, ou vocês ouviram de alguém, né? O Pipo da questão dos projetos aqui com o Pão Diário. Uhum. O que mais tocou o coração de vocês, que vocês têm uma lembrança, assim, um carinho gostoso? Uau, que delícia falar, de fato, daquilo que a gente vai experimentando, né, Lana? Eu acho que foi público. Os testemunhos, por vezes, a gente até tem uma questão ética, né? Tem a lei de que a gente não pode ficar expondo, e meu coração ele fica sempre dividido, porque eu quero testemunhar e, ao mesmo tempo, sempre preservar, né? A identidade de cada um, enfim. Então, eu vou falar de, pelo menos, um que foi público, já faz 5 anos, na verdade, aquela experiência de ter cuidado dos gêmeos que estavam sendo gerados ainda. Uma mãe deles teve morte encefálica declarada, quando eles estavam no início ainda da gestação, e a gestação veio a termo. Nós trabalhamos durante 4 meses, então foi um processo longo de impacto para a família, de impacto na experiência dos profissionais da saúde e de tantas pessoas da sociedade que acompanhou um pouco aquele caso da Franquiele, uma jovem, né, de 21 anos, que ficou durante 127 dias internada na UTI, já com a morte encefálica declarada, como eu disse, mas havia vida. Os bebês, Ana Vitória e também Azaf, estavam sendo gerados. Poder estar ali, poder perceber que cuidar é o nosso jeito de amar, é um marco para mim quando se fala de capelania, porque nós ocupávamos uma percepção ali de que morte e vida estavam juntas no mesmo espaço. Dentro da nossa cultura, talvez, a gente tem ainda um pouco de resistência em falar sobre finitude, né? Sobre morte, sobre processo de morrer, sobre vontade, declaração de vontade antecipada, algumas normativas, inclusive, que hoje vêm dos cuidados paliativos, na linha de trazer dignidade nesse período. E nós vivemos isso com a Franquiele, de que durante aquele período todo ela não foi considerada apenas como uma máquina, mas ela era uma pessoa. Eu me lembro de um médico me perguntando: Érica, onde está o espírito da Franquiele? Uma vez que
do ponto de vista da saúde física, havia, né, um final. E nós trabalhamos justamente no horizonte do mistério, de chegar ali e poder falar: oi, Azaf, a barriga mexer. Oi, Ana Vitória, que bom que está aqui. Deus te criou, foi com muito amor. Bem-vindas, belas crianças, estamos a lhe esperar. Bem-vindas, belas crianças, Jesus vem lhes abençoar. Eu até me emociono porque foram dias, semanas, meses de trazer para o ambiente da saúde, para aquele box da UTI, afeto. E afeta dentro dessa palavrinha, né? Se a gente pudesse escrever, estaria A, letra minúscula, P, né? Caixa alta, Tô. A fé nos mobiliza a reconhecer que quem estava no ventre, à luz do Salmo, por exemplo, 139, né? Estava sendo visto, estava sendo moldado, que a propósito, os propósitos eternos, não era só uma situação difícil, mas havia ali uma manifestação, uma revelação da graça de Deus. Poder pegar essas crianças no colo e acompanhar, né? Como eu disse, já são 5 anos, que foi para aquela mãe, quando as crianças nasceram, me ligar de madrugada e não saber se ela se alegrava ou se ela chorava, porque ela sabia que as crianças estavam tendo vida, mas ela ia ter que sepultar a sua filha. Estar ali no sepultamento e cantar porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, esse é um caso emblemático. Vocês podem acessar Franchielli, Morte Cefálica, Gêmeos, Paraná, Hospital do Rocio. Foi o primeiro caso, Lana, internacionalmente reconhecido, né, de uma gestação que veio a termo, bem sucedida, e com todo um cuidado espiritual. Sem dúvida nenhuma, queria concluir logo esse início, se não fossem as pessoas envolvidas na intercessão, né, no cuidado, no carinho, pão diário, poder trazer recursos da palavra para esperançar o coração daquela família, o esposo da Franchielli, as experiências com o Espírito Santo de Deus mesmo. Eu sou musicoterapeuta e por isso o recurso da música, ver Deus preparando a gente para estar ali exatamente naquele momento. Então eu trago algo muito significativo para mim, que é a gente poder gerar vida em meio a experiências de dor, sofrimento e morte. Poder experimentar ressurreição. Não foi da Franchielli naquele momento, mas foi de todo um contexto em que, mais uma vez, a gente pode dizer que a morte não é a última palavra. E olhar para aquelas crianças é ver Deus nos visitando com vida, com graça, com esperança, uma antecipação da eternidade. Amém. Nossa, muito impactante, né? Eu lembro mais ou menos da época e realmente, assim, foi um caso muito, muito lindo. Uhum. E você, Pipo? Eu tenho 2 experiências bem marcantes. Uma é bem pessoal. Eu peguei Covid, né? E teve que ser internado. E eu fui no hospital do Onyx. E hoje a gente não tem como capelania dentro do hospital, né? Mas tinha gente que ligava para mim, capelães que ligavam, oravam comigo, mandavam mensagens de orações. Mas minha esposa falou para mim, quando mandou mensagem, que tinha gente lá fora do Onyx, como uma corrente. Falou que era da Assembleia de Deus. E estava fazendo uma corrente de oração lá fora, orando, intercedendo. Se expondo ainda, porque o vírus estava ali.
naquele lugar, o Onyx ali no Mateus Leme foi colocado como um centro de casos intensivos de Covid. Então, tinha pessoas lá fora, orando, intercedendo. E isso, para mim, foi algo assim que moveu meu coração, de saber que estava sendo cuidado por Deus, estava a gente orando, intercedendo. Então, eu não sentia a capelania em si me visitando, mas estava lá fora me visitando. Tinha gente lá fora fazendo um trabalho de cuidado espiritual, cuidado com as pessoas. E as pessoas estavam, e as enfermeiras falavam assim, tem gente lá fora orando, tem gente rezando, né? Tem gente que está clamando. Então, isso enchia nossos corações naquele momento e realmente eu senti realmente sendo abraçado por Deus naquele momento. Outra experiência que eu tive foi muito marcante, foi na casa de acolhimento. E na casa de acolhimento, nosso jeito era chegar com alegria, mostrar a alegria de Deus, né? Cada história, cada pessoa que está lá tem uma história diferente. A gente não conhece e nos intuitos saber e conhecer, mas Deus conhece. E nosso intuito era levar um momento da alegria, levar um momento onde Deus te ama. E nós tivemos um momento onde a gente cantou, Deus te ama. E quando cantamos isso aí, realmente eu falei assim, Deus me ama apesar do momento que eu estou vivendo, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de o que está acontecendo comigo espiritualmente, fisicamente. Mas entender e escutar Deus me ama foi libertador, foi uma cura que valendo um medicamento, valendo uma internação, é uma cura que vem por dentro. E isso traz uma formosura, uma renovação, totalmente espiritual, até física. Você fica mais alegre. E eu vi a semblante das crianças mudar, da alegria, de pular com alegria, de viver e saber que Deus estava ali com eles, que Deus cuidava deles, né? E para terminar, nesse mesmo dia tinha uma pessoa que era autista. E o jeito, a linguagem de amor era toque físico, abraçar, falar. E ela olhou para mim e disse assim, posso te abraçar, né? Ele nem falou muito, mas ela me abraçou e ele estava abraçando em casa e chorando. Para mim foi, assim, uma renovação. Acho que quando eu falei, eu vou lá trazer alegria, eles trouxeram muito mais alegria para mim. E mais uma vez a gente vê a palavra de Deus, né? Melhor é dar que receber. Então, quando a gente dá, a gente recebe muito mais. Então, foi uma experiência marcante, onde a gente consegue levar a palavra de Deus com o material do Pão de Ar. A gente leu a história da Rainha Esther, a gente leu como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, e ama seu povo, ama cada um de nós de maneira especial. Eles temos aqui com um propósito, e resgatar esse propósito, resgatar esse amor foi fundamental. E nós precisamos urgentemente nos levantarmos para entender essa necessidade e atendê-la, sabe? E poder levar esse amor de Deus para muitas mais outras pessoas. Realmente é muito impactante mesmo, né? E já, assim, praticamente a nossa primeira pergunta da pauta já foi respondida, né? Como Sim. que funciona, assim, a capelania hospitalar? Eu já queria já juntar falando dos impactos, né? Uhum. Então, perguntar para a Érica agora, explicar rapidinho, assim, outras... talvez se tiver alguma outra questão de como funciona, assim, essa capelania na saúde. E assim como, né, o Victor acabou de falar, esses impactos, assim, como que você tem visto os impactos na vida daqueles que vocês têm acompanhado durante, né, os processos. Tá bom. Que delícia ficar te escutando, Victor, nessa segunda situação. Eu estava junto também. Queria te parabenizar, porque você contou, preservando ali qual foi a instituição, quem foi a criança. Esse é sempre um toque, né, que a gente vai dar às vezes. Alana, nós estamos tão envolvidos, né? E aí vai para o púlpito, né, o nome, o endereço e etc. Opa. Então, também a sua expressão linda, queria pontuar aqui, né? De ter preservado, foi muito bonito mesmo, tudo isso que a gente viveu. Lana, é interessante, porque os efeitos, por vezes, eles aparentemente são subjetivos. Mas eu vou contar de um caso que não era subjetivo.
foi uma outra gestante também, dentro da UTI. Ela sofreu um acidente de caminhão, né? O marido era caminhoneiro, e então ela estava na UTI sem nenhum tipo de estímulo no que diz respeito à caminhada, a criança poder reagir à dinâmica do dia a dia dela, né, como mãe, enfim. Então, nós entramos, fomos chamados pela equipe ali multiprofissional, para que a gente pudesse estar trabalhando com aquela mãe, e o pai também estava junto. Eu me lembro que nós íamos pelo menos uma vez por semana com ela, nós a acompanhávamos até o centro de imagens para fazer a ultrassom. E era interessante demais. Se nós chegássemos ali naquele momento e fizesse, né, a imagem, a pulsação do bebê, por exemplo, estava por volta de 90 pulsos por minuto. Então, nós começávamos a tocar música. Só né, influência do som, a pulsação do bebê já subia, por exemplo, de 90 para 95. E então, nós começávamos a cantar. Ia subindo. Convidamos a mãe para cantar junto. Foi subindo. Havia um movimento que eu aprendi naquele caso que eu citei anteriormente, de estar cantando para as crianças e tocar na barriga, né, da Franquiele. Então, agora eu tinha uma mãe viva podendo interagir. E a gente tentou até mesmo fazer um trabalho objetivo de comparação, né, entre as duas gestantes que naquele momento nós cuidamos. Quando a mãe começava a cantar, uau! O que era o movimento fetal e a resposta cardíaca do bebê. E naquele dia, esse que eu estou falando em especial, o pai chegou na sequência. Quando o pai colocou a mão na barriga, então, de 90, ela veio a 115, 116, Nossa. alguma coisa assim. Então, havia uma resposta, né, ali de fato física, fisiológica, de saúde. Aquela criança ficaria durante 4 meses sem ter estímulo suficiente para se movimentar. E aqueles que são da área vão dizer o quanto isso poderia vir a ter algum tipo de impacto não tão saudável assim. Então, é verdade. Se você colocar aí no Google, e o Google é tão bom nisso também, nos dar referências de parâmetros, né, mensuráveis sobre a importância da gente poder acolher espiritualmente quem está vivendo o sofrimento. Eu quero trazer, ainda tentando responder esta tua pergunta tão especial, um conceito que foi cunhado em 67 pela Cicely Saunders, é o conceito da dor total. Então, ela traz, né, para a literatura de que não é exclusivamente uma dor física. Provavelmente, o paciente é acolhido numa instituição de saúde a partir de uma dor física, mas a dor física não é exclusiva. Quando nós estamos vivendo algum contexto, né, de cuidado, nós vamos ter naturalmente toda a nossa dimensão humana afetada, ou seja, dor física, dor psíquica, dor social, dor espiritual. Então, a Cicely Saunders nos trouxe para uma nova maneira de enxergar a integralidade do sujeito. E isso não é nada mais, nada menos do que Gênesis. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós temos estas dimensões, e uma das dimensões do nosso ser, à luz da Imago Dei, né, do que a teologia vai nos oferecer, é a dimensão espiritual. Então, quando há uma experiência de cuidado espiritual, o todo é contemplado. Eu vou terminar com a fala tua, Victor. Você disse, uau, né? Com a canção eu fui afetado. Em que dimensão? Na espiritual, ok? Só que eu fiquei mais leve.
Eu fiquei mais feliz, eu fiquei melhor, afetou meu humor, afetou minha disposição. Você acabou de falar isso, Uhum. né? Por quê? Porque nós estamos acolhendo a pessoa na sua integralidade. Não, nós também não conseguimos afetar apenas a dimensão espiritual, como se nós fôssemos, né, compartimentados. Isso aqui é espiritual, isso aqui é físico. Não. Afetou o dedinho. Você já viu? Você talvez, espero que não, mas enfim, já bateu a porta do carro na pontinha do dedo? Ah, isso aqui é só físico, é só uma dor física. Não, a gente fica irado, a gente chora, a gente... Grito de sentimento, dor. Exatamente, por quê? Porque mexe com o nosso todo. Então, quais os efeitos? Nós passamos a acolher uma integralidade. E essa é a nossa contribuição. Até porque nós somos seres integrais, que vivemos uma experiência, alguém já disse que somos seres espirituais, que vivemos uma experiência histórica. A capelania nos ajuda a sermos acolhidos nesta totalidade. E acho que dentro dessa integralidade, eu falando como leiga aqui, né? Eu até brinquei com eles antes aqui de começar, eu sou você que está assistindo, né? Que não tem experiência com a capelania hospitalar e tudo mais. Mas essa integralidade também envolve a família, obviamente, Sem né? dúvida. Então, como é que é esse acompanhamento ali dentro daquele período, assim, né? Com o paciente e o cuidado com a família também. Interessante quando você destaca o que né, o senso comum também acha, que o foco do trabalho de cuidado espiritual é o paciente. Talvez, porque os hospitais nasceram num contexto, vamos lembrar lá de Lucas, da parábola do bom samaritano, né? Alguém foi afetado no caminho e então ficou quase morto. Ele foi levado para uma hospedaria. Uma hospedaria que vem de hospe, que é o mesmo de hospital. Hospital é este lugar de acolher quem? O doente, ok? Então, assim, lá, né, historicamente, a gente vai ver que esse tipo de experiência se deu, por exemplo, com o cristianismo, né, de acolher o órfão, acolher a viúva, acolher o doente, acolher o estrangeiro. Ai, não me deixe esquecer de falar para você de Mateus 25 já, né? Nesta dinâmica, né, da gente poder estar acolhendo o paciente, no caso, a família ficou para o lado de fora. Conquanto, por exemplo, é premissa dos cuidados paliativos que paciente e família são uma unidade indizível. Não pode ser indivisível. Isso, não pode ser separada, porque há um sofrimento. A matéria básica, quando pensamos em capelania, é do cuidado, a capa como um cuidado espiritual que vai acolher quem está sofrendo, família e paciente e família. O que muda em muitos contextos, e você também, Vitor, trouxe para a gente a questão da pandemia. Onde estava a família? Não estava dentro do hospital, ela não estava ao seu lado, ela não poderia estar lá. Então, que recursos nós temos para cuidar? Aqui você trouxe algo sensacional da capelania ampliada. Você foi assistido por capelães, como você disse, por amigos, por pastores, por familiares, porque você podia ter acesso via celular. Muitos pacientes não tinham o recurso do celular. Você foi um paciente VIP, dependendo do contexto do próprio hospital, fisicamente não pega o celular, né? E outros cuidados também, na época da pandemia, nós tínhamos muita dificuldade de deixar o paciente com celular para que ele não ficasse sabendo que, por exemplo, um outro familiar tinha morrido. E ele teria implicações na saúde por causa de uma notícia que ele viu no Facebook, misericórdia, né? Nós trabalhamos a questão da humanização, né? De qual é o melhor momento para esse paciente saber que seu cônjuge morreu. Não era ele internado vendo no Instagram que algo aconteceu assim. Então, nós tivemos a ampliação da capelania de presencial para uma capelania remota.
Então, para responder, sim, nós precisamos cuidar também deste familiar. Esta é uma visão. Como que nós cuidamos? Muitas vezes pelos recursos remotos e tantas outras vezes, quando possível, também presencialmente. Mas para nós, ali na capelania onde eu trabalho, na Elo Capelania, nós enxergamos o familiar tão alvo do cuidado quanto o paciente. Em alguns casos, inclusive, o familiar apresenta muito mais demanda. Por exemplo, quando um paciente está entubado, vivendo uma situação, né, de sedação, de consciência alterada, etc., nós não temos tanta resposta inteligível. Mas a família, sim. Esta aqui está precisando de assistência. Então, foram inúmeros os casos durante a pandemia que eu cuidei, que a nossa equipe cuidou, em que nós encaminhamos o familiar para um atendimento remoto, né, durante todo o processo, que às vezes durou 6 meses, 2 meses, 60 dias, uma semana, assim por diante. Até mesmo o recurso de fazer o memorial ente querido, quando o paciente faleceu. E agora? Não era só um saco preto, né? Era uma pessoa ali. E aquela família não ia poder participar nem mesmo do sepultamento, nem mesmo poder velar, né? Não pode nem reconhecer, muitas vezes, o corpo. E agora? Então, nós dispomos, por exemplo, deste recurso. Nós abrimos salas Zoom, em que vinham os familiares, amigos, podia contar alguns exemplos, mas enfim, e ali nós fazíamos esse movimento de uma despedida, trazendo à memória o que pode dar esperança, falando sobre a pessoa, né, que já não estava mais entre nós, deixando que cada um, né, falasse, não era a capelania que fala, mas é quem está com o sofrimento, e então isso contribuía para um novo memorial, não era só... também ali respondendo a pergunta anterior, né, de impactos na saúde. Sim, teve o dia da despedida, teve o dia do até breve, porque levamos uma experiência da esperança propriamente dito, por vezes uma palavra e um tempo de oração comum, né, esses ritos que muito nos ajudam. Então, a família precisa ser contemplada. Quero terminar só com uma questão muito cultural para nós, que estamos com o hospital ali em Campo Largo. A cidade de Campo Largo é reconhecida como uma cidade muito religiosa. Então, o paciente entra e a família já quer a presença de um sacerdote, a partir de um ensino, né, de uma compreensão da necessidade da unção dos enfermos, à luz de Tiago 5. Então, que especial a gente... O paciente, por vezes, não está nem mais consciente, mas a família, ela sente um alívio de ter oportunizado, né, promovido que aquele sacramento acontecesse naquele momento. Então, cuidar da família é um jeito de amar. E pensando assim, né, também no... Daqui a pouco a gente volta para o paciente, para a família, mas é o que me veio agora. Como que se prepara também os profissionais da saúde para, lógico, né, não só os capelães, porque os capelães já vão, né, se preparando para poder aprender a lidar com essas situações, mas como que também cuida dos profissionais da saúde, né? Eu sei que eles têm até a instrução de não se apegar, né? Porque eles cuidam ali de muitas pessoas, né? Então eles têm que tentar conseguir separar as coisas. Mas somos humanos, né? Então acho que em algum momento, ainda mais na pandemia, principalmente, né? Deve dar um choque, deve dar um impacto. Então, como que é feito o cuidado também com os profissionais? Vou aproveitar para não ficar falando tanto. Victor, apresenta esse material maravilhoso para os profissionais, com certeza, que foi desenvolvido durante a pandemia, e aí eu conto algumas experiências nossas também. Exatamente. Então, nós vemos essa necessidade, nós escutamos os capelães, a pessoa que trabalha na parte da saúde, sobre a necessidade não somente de cuidar do paciente, da família, que foi aqui falado, mas também do profissional. E nós criamos alguns materiais que se chamam Mais Que Uma Missão. Então, esse é um material que o Pão Diário criou, esse material específico, com muito cuidado, com muito amor, para atender a necessidade de quem está na ação, que está na frente,
que está cuidando, está usando sua profissão para salvar vidas. Então, como que nós podemos cuidar deles? Nós criamos um material com devocionais aqui, são 6 devocionais e cada um são muito especiais. E também nós criamos outros materiais, que seria Esperança e Força em Tempos de Doença, um material muito lindo. Eu queria destacar, se me dá a oportunidade, de um devocional, sabe? O devocional é um dia 2, e Tristeza Inesperada. E quando eu estava relendo esse devocional, ele é um dos autores do Pão Diário, partindo da experiência dele. A filha dela morreu com 17 anos em um acidente de trânsito. E ele é escritor do Pão Diário, ele escreve devocionais diariamente, como experiências com Deus, como Deus fala através da gente. E ele fala assim, nesse momento de crise, de luto, inesperado, ele escreve, e eu gostaria de destacar, durante muitas semanas eu não conseguia escrever. O que poderia compartilhar? Como encontrar palavras para ajudar a outras pessoas quando a minha família e eu precisamos de tanto da ajuda? E ele escreve, ele dentro desse devocional, ele expressa realmente um sentimento que todo mundo tem. Quando a gente passa por momentos difíceis em nossas vidas, momentos que a gente é inesperado, doenças inesperadas, falecimento de alguém querido, alguém parte, coisas que a gente vive no dia a dia, um diagnóstico sobre uma doença inexistente que veio e que pode ser terminal para você. E dentro desse devocional ele fala, depois de meses depois, ele escreveu, e pode afirmar que Deus não mudou. Ele continua sendo o Pai Celestial amoroso. Então, quando vejo essa reação, que ele estava passando por um luto, um momento difícil da vida dele, se fazendo várias perguntas, mas ele realmente entendeu que Deus não mudou, ele continua sendo um pai amoroso, ele continua sendo Deus. Então, são uns devocionais que a gente criou e com certeza chegou a corações e a pessoas, não somente profissionais da saúde, familiares, como pacientes, entender que, apesar da dificuldade, tem um devocional, tem alguém que já passou as mesmas lutas, que passou os mesmos problemas, ou parecidos, e ele pode falar, Deus continua sendo amoroso, Deus está aqui. E ver isso personificado com o capelão, com alguém que está ali, perguntando, orando, dando ânimo, falando sobre espiritualidade. Eu acredito que esses materiais são uma bênção de Deus, e não somente eles, tem outro aqui que a Erika gosta. Erika, eu vou falar para você. Esse é para você destacar, porque ela gosta disso. Já vi eu comprar vários desses aqui. É suporte diário, tá? É um devocional anual, junto com o Médico de Cristo. Mais de 26 pessoas, 26 países, né, envolvidos nesse devocional. E esse é um instrumento a mais, né? Que a gente tem, assim, de profissionais para profissionais, assim, uma coisa personalizada, pessoas que estão passando por isso e que estão escrevendo realmente partindo da experiência. E quando a gente fala de capelania, a gente fala muito de experiência. Como que é a experiência? E lá você fica perguntando, como que é esse impacto que eu conhecer? Realmente são experiências únicas com Deus. Experiências únicas que a gente tem, onde pode ver o amor de Deus e o cuidado de Deus na forma mais palpável, né? Mais sei lá. Desculpa. Tem que cortar isso aí. Tem uma linguagem mais concreta. Você consegue ver Deus ali. Então, são vários dos materiais. Temos Lucas no hospital também, que esse é específico para criança. Uma história que envolve Lucas, ele é uma pessoa que fica com medo do hospital e encontra dentro de um capelão a história de Jesus e como Jesus pode salvar. Ele entrega a sua vida para Jesus. Então, assim, ele entende, ele conhece Deus naquele momento. Então, assim, são diferentes momentos. Tem pessoas que têm experiência que, no meio da doença, ele conheceu a Deus. Ou ele entendeu que Deus está falando com ele. Entendeu e sentiu a Deus no seu coração, no meio do momento, através de uma oração. Então, são experiências muito lindas e são bem marcantes. E nós, do Pão Diário, a gente se esforça, graças a vocês, os capelães, que falam da necessidade, falam que precisamos de alguma coisa, nem precisa
precisamos fazer alguma coisa para os profissionais, a gente precisa de um devocional para os doutores, para pessoas que têm um conhecimento maior. A gente precisa, a gente vai avançando, a gente vai criando a partir da necessidade. E isso nos impulsa mais como ministério, né? E com o fato de coordenação de projeto, eu vejo a necessidade, eu vejo a falha e consigo entender melhor qual que são as necessidades para nós como ministério criar esses recursos bíblicos para eles continuar sendo assertivos no seu trabalho, ele continuar sendo bênção, canal de bênção, de material que realmente seja algo específico para eles poder chegar e falar uma palavra que eles estão precisando. Por isso que nós nos esforçamos tanto e nós somos incansáveis nisso, de poder ser colaboradores, apoiadores e parceiros de diferentes tipos de capelanias, não somente hospitalar, saúde, mas que entendemos a necessidade, que é nossa missão. Fazer que a palavra de Deus seja compreensível e acessível a todos. Essa é a nossa missão do Pão Diário, e acredito que dentro do que a gente está vivendo hoje, nós estamos indo e caminhando para isso, né? Para tentar fazer que a palavra de Deus seja compreensível e acessível a todos. Que lindo, eu vou destacar, já que você devolveu para mim, né? Com certeza. Pergunta da Lana falando sobre como nós cuidamos, então, dos profissionais da saúde. Claro, nós precisamos reconhecê-los como profissionais. Né, há uma dedicação, há um chamado, há uma vocação, por vezes, esse aspecto, quando ele é valorizado, o próprio profissional é empoderado, né? Empoderado na perspectiva de perceber que Deus está neste negócio. Ele não é profissional só porque ele é inteligente, porque passou no vestibular, porque pôde ter uma formação também privilegiada, mas porque houve uma intervenção de Deus na própria história dele. Foi assim que eu percebi os profissionais que ficaram na Covid. Num primeiro momento, um pânico geral, né? Sim, nós vamos adoecer, sim, nós vamos pegar doença, sim, nós vamos correr risco. Ninguém estava, ou grande maioria deles, menosprezando, né, todo o risco, ninguém estava romantizando, não se sabia direito o que fazer, não se sabia o que era essa doença propriamente dito, conquanto os que ficaram, a grande maioria deles, ficaram por uma motivação de vocação. Ficaram por uma motivação, eles, né, de dizer, bom, quem sabe não foi para um momento como este que eu estou onde eu estou. Muitos foram os depoimentos nesse sentido. E aí, como fortalecê-los naquele período? Se já havia uma identificação vocacional, já havia, então, uma abertura para dizer, Deus está aqui. Né? Deus tem a ver com essa experiência aqui, tem um propósito de Deus aqui para cuidar. Os religiosos não podiam estar dentro do hospital, assim como a família não pôde, fazendo um recorte aí da pandemia, também religiosos não podiam estar dentro do hospital. Quem estava lá? Era o profissional da saúde. Então, recursos como este daqui, mas a grande maioria que pôde traduzir a palavra como você trouxe, a partir de podcast como esse que você está fazendo, ou de outros áudios que foram transmitidos por WhatsApp, ou, enfim, as mídias sociais de modo geral, elas foram ferramentas que nunca substituem, né, uma presença física, conquanto são ferramentas que podem sinalizar que eles não estão sós. No nosso caso, nós temos buscado também conhecer qual é a demanda desse profissional. E me parece que um jeito assertivo é escutá-los, né? Saber com eles o que é. Como você disse, Lana, durante o processo de formação do profissional, por vezes, aquilo que é mais peculiar, que é humano, né? Você disse a necessidade de um distanciamento, até para dar conta. E eu vivi isso lá. Nós ofertamos, no primeiro momento, a assistência remota. Foi fantástico, cada um que se dispôs, assinou, que queria esse tipo de serviço. Então, nós tínhamos os nossos voluntários, na verdade, agentes de capelania que estavam fazendo o trabalho voluntário. Eu queria deixar isso claro, o ser voluntário ou ser remunerado é uma questão de vínculo, de dedicação de tempo, conquanto a especificidade de competência
para agir no cuidado, ela é a mesma, né? A mãe não recebe para cuidar do seu filho, mas ela precisa ter competência para cuidar do seu filho, o pai, e a gente vai aprendendo isso, seria muito bom. Hoje nós já temos as escolas de pais, né, para aprender em outras fases da vida também, como sermos cuidadores melhores, mas não envolve vínculo remunerado, né, remunerativo. Também, quando pensamos em pessoas em situação de saúde, o vínculo pode ser voluntário, mas a competência para fazer, a exigência é a mesma. O que vai mudar, muitas vezes, do vínculo para a remuneração é a dedicação de tempo. Tem aqueles que trabalham 44 horas, tem aqueles, como capelania, tem aqueles que trabalham apenas numa doação de 3 a 5 horas por semana. Isso, a nossa lei brasileira, inclusive, vai dar dignidade. Não dá para ter um voluntário que trabalha 44 horas, isso não é voluntário, né? Nós não podemos simplesmente desprezar, né, o valor dessa dedicação de tempo. Então, para dizer que muitos dos agentes de capelania com vínculo de voluntariado, eles se dispuseram a assistir profissionais durante a Covid, e esse movimento continua. Uma coisa linda que aconteceu das igrejas. Eu acredito, quero deixar isso para vocês que estão nos vendo. Parece que antes da pandemia, por vezes nós tínhamos até mesmo um enfrentamento com uma declaração clínica. Exemplo, esta doença, né, nós não temos mais tratamento para esta doença. Assim é que aquele paciente era configurado dentro do cenário da saúde como um paciente em cuidados paliativos. Uma doença que ameaça a continuidade de vida e que não tem tratamento para essa doença. A grande maioria são doenças oncológicas, doenças demenciais, etc. Mas na igreja, no círculo de oração, etc., nós não aceitamos essa palavra. Nós falamos, não, Deus é o médico dos médicos, e embora o profissional que estudou, que está ali cuidando, que está presente, tenha uma clareza, nós não aceitamos. Na pandemia parece que isso diminuiu, porque nós começamos a orar pelo profissional. Nós começamos essa técnica e profissional. Isso mudou. Isso mudou. Justamente pela nossa postura de enxergar que Deus estava ali através do profissional. É porque a gente crê em Deus que a gente se submete a tratamento. Se você não crê, por que você vai se submeter a tratamentos, né? Então, o nosso profissional passou a ser valorizado, seja com os aplausos 8 horas da noite, com as vigílias de oração ao redor do hospital. Eles estavam orando por profissionais da saúde também, por pacientes, familiares, mas o profissional entrou e ele não pode mais sair deste lugar. Este lugar é um lugar de honra, mas é também um lugar de fortalecimento, porque, como você disse, ele é humano. Não é fácil estar no lugar do profissional, há muitas renúncias, e também os ganhos que alguns entendem que são financeiros, é ilusão. Um profissional como um enfermeiro, por exemplo, eu gosto de citar a Madre Teresa de Calcutá. Alguém perguntou para ela quanto que ela... Alguém disse que não faria o que ela fazia nem por $1 milhão. E ela disse, eu também não. Eu também não, né? Nenhum daqueles que estamos na esfera do cuidado, a motivação deve ser exclusivamente financeira, porque nós estamos entregando a vida, é a nossa vida. Por isso, muitos dos que lá ficaram com essa compreensão da vocação. E o cuidado, então, do profissional se dá em ele perceber que ele não é o responsável final. Porque durante o processo formativo, ele tem um princípio, salvar vidas. Vou falar de novo, salvar vidas. Muitos de nós cristãos evangélicos nos sentimos comprometidos com esta mesma causa, não é? Salvar vidas. O Spurgeon vai dizer assim, que uma pessoa de fé leva almas até o céu. É o princípio do salvar vidas.
Mas uma pessoa com uma fé mais robusta, ela traz o céu às almas, traz o céu às pessoas. Nós, enquanto profissionais da saúde e capelães, temos como propósito trazer o céu. E é por isso que Deus está ali presente. E aquele profissional não é o responsável final. Ele viveu muitas crises, porque atestar 3, 4, 5 óbitos por dia é como se fosse uma declaração de incompetência, de ineficiência. Você, a sua técnica, a sua tecnologia, a sua, não dá conta, a sua clínica não está dando conta. Ah, como eu vi profissional chorando, como eu vi profissional chorando. E então, foi oportuno uma nova conversão, de conexão com aquele que também, olha que interessante, Jesus é um Deus que morre. Não é maravilhoso isso? Ele é um Deus que salva, que cura, mas é um Deus que morre para poder vencer todas essas dimensões de morte aqui por toda a eternidade. Então nós também podemos perceber que em situações como essas aí que nós estamos conversando na saúde, nós vamos mais fundo no mistério do reino de Deus. Para mim, Érica, para não ficar fora da casinha, eu posso testemunhar que o Espírito Santo de Deus não estava em isolamento social. Posso testemunhar que quando o profissional da saúde estava cuidando, eles podiam experimentar o que o salmista revelou no Salmo 41:3. O Senhor cuidou de mim da doença até a recuperação, o Senhor afofou a minha cama. Quem afofa a cama é o profissional da saúde. Porque ali, no original, quer dizer, você trocou a minha roupa de cama, você me deixou limpo, você me purificou. Quem está ali? Deus, através do próprio profissional da saúde. Nós fazemos uma integração, então, agora. E aí, fortalecer o profissional da saúde é fundamental, porque ele também é um ser humano. Nós temos momentos, sim, de acolhimento do profissional da saúde, que pode acontecer de modo individual, que pode acontecer coletivamente, e pode acontecer também nos memoriais de fé. E um dos maiores movimentos que a gente experimentou durante a pandemia foram as altas celebradas. Cada alta era um memorial, em que os profissionais da saúde podiam celebrar, não que eles foram os grandes heróis necessariamente, mas que eles participaram de um processo extraordinário. Então, todos tinham em unânime, do paciente ao profissional, gratidão. E nós ressignificamos a vida. Nós ressignificamos a alegria de poder estar vivos. Esses memoriais aconteciam e eram verdadeiros cultos, né? Onde nós reconhecíamos, Deus está aqui. Nossa, glória a Deus, né? E entrando para essa parte de gratidão e missão, que é o que a gente estava conversando, né, um pouquinho antes de começar a gravação e tudo mais, sobre essa questão da gratidão dentro da missão, né, o reconhecimento de missão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, como a Erika comentou, tipo, né, às vezes as pessoas olham e falam, ai, que trabalho difícil, né, de estar ali na saúde e estar lidando e tal, mas fala um pouquinho sobre essa gratidão da missão, você como capelã. Tá bom. Não esqueça de falar sobre Mateus 25. É isso. É bem isso mesmo. Ah, querido, a Bíblia diz, vinde benditos de meu Pai. Jesus, quem está falando isso, no relato ali de Mateus 25, porque tive fome e tive sede, décime de beber. Comer. Eu troquei, tá? Vamos de novo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e vocês me vestiram, né? Estive estrangeiro e vocês me acolheram. Estive estive preso. E vocês me visitaram. Estive doente. E aí, há duas versões que eu gosto muito. Uma é, vocês me visitaram. Tem um movimento, vocês foram até onde eu estava. Vocês se importaram comigo.
Quem está falando é Jesus. Ou, numa outra versão, vocês cuidaram de mim. As duas se, né, Se complementam, né? Complementariedade. O serviço de capelania é a sinalização de que Deus, em Cristo, se identifica com quem está sofrendo. Porque quando nós não temos isso muito claro, nós ficamos numa posição de vantagem. Você está doente e você é um coitado e eu sou o maravilhoso que vou até você e vou prover, né, algo que você precisa. E essa postura, além de ser uma postura muito orgulhosa, muito autossuficiente, ela não é bem-vinda no contexto do sofrimento. Porque uma visita, ela não é uma experiência de pregação, ela não é uma experiência de exposição bíblica, ela não é uma experiência de evangelismo agressivo. Jesus precisava, até cruzei minhas mãos, Jesus precisava ser visitado com plano de salvação? Não. Eu não quero questionar os nossos recursos, né? Mas dizer que ele se identifica com quem está ali. E porque ele se identifica com quem está, ele, né, está vivendo essa situação, por assim dizer, Jesus, eu também quero me identificar. O texto vem trazendo uma lógica. Estive com fome, vocês me deram de comer. Frio, me assistiram. Doente, olha como seria ótimo nós escutarmos Jesus dizer, e vocês me curaram. Nós não temos como premissa a cura física neste texto. Nós temos como reconhecimento, vocês estavam presentes. Vocês estavam comigo. Eu não estava sozinho. Bom, Davi falou isso lá no Salmo 23, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Nós, na área do cuidado espiritual, sinalizamos a presença de Jesus. Nós, isso é sagrado, guri. Isso é sagrado. Entrar no ambiente e falar, Jesus está aqui, ele chegou antes. E vai embora depois. Como assim vai embora depois? Jesus fica o tempo inteiro. Isso nos faz ter um outro tipo de postura, né? Uma postura de perceber o que Deus está fazendo. No texto, Jesus diz, vinde benditos de meu Pai. Parece que há um convite. E ali ele está falando sobre eternidade mesmo. Para mim, para você, para todos nós. Ali está tendo um julgamento às nações. E meu sentimento é que Jesus diz assim, ei, brasileiros, vocês são bem-vindos, porque quando os seus contemporâneos, falando brasileiro por causa da nossa, porque moramos aqui, e você é brasileiro nesse sentido, pensando nas nações, mas pensando na diversidade étnica e tudo mais. Vinde, eu tenho uma festa para vocês. Eu quero me alegrar com vocês, porque era assim que eu via as celebrações das altas. O paciente saía e ele estava se alegrando. E ele queria que a gente participasse daquilo. Tantos são os que dizem, ei, você pode ir lá na minha casa, eu queria te oferecer um churrasco. Será que vocês podem ir lá para a gente comer um pinhão? Né? Estamos aqui no Paraná. Há um sentimento de gratuidade, de nos colocar reunidos ao redor da mesa, de dizer, você foi família comigo, porque você foi família comigo, dá para ir comer o macarrão com a bolonhesa, né, no domingo? Jesus faz isso também, ele diz, olha, vocês serão, de fato, contemplados. E aí, de novo, é um convite que fala de, né, eternidade, mas quando alguém nos chama para comer o pinhão, o reino de Deus se manifesta também. Eu não sei se eu consegui expressar, mas cuidar daqueles que estão vivendo situações de saúde, Deus paga a conta. Ele é aquele que prepara diante de nós a mesa. Ele é o provedor. Ele celebra.
Ele lembra quem nós somos, gente do bem. Ele nos chama de benditos, benditas. E eu sei que esse podcast quer reconhecer que você é bendito, que você é bendita, porque o Senhor assim tem chamado a sua igreja. Que bênção, né, gente? E nós temos aqui como Pão Diário vários projetos parceiros, né, Victor? Sim. E como que você vê essa gratificação? Assim, nós recebemos vários reportes, os Uhum. relatórios e tal. O que vocês têm recebido, assim, desses relatos Uhum. dos projetos que estão fazendo a missão e estão felizes com isso? Assim, como que tem sido essa troca de experiência entre projeto e ministério? Esse troca é bem interessante, porque a gente recebe tanto testemunhos lindos como necessidade deles. Olha, preciso material, preciso um material específico, o que vocês têm de novo? Eu amei mais que uma missão, que ele trouxe esse material bem no momento da pandemia, que a gente distribuiu para muitos hospitais. Então, assim, são reconhecimento pelo material, reconhecimento pela necessidade ainda mais, e também pelas coisas que estão vivendo. Não somos impedidos hoje de fazer o trabalho de capelania, ou sou capelão contratado, o voluntário não pode ir. Então, assim, a gente vê circunstâncias diferentes, mas os testemunhos são diversos. Até a forma da abordagem da capelania. Tem um capelão que ele trabalha com os familiares, específico com os familiares. Então ele traz isso para nós. O que eu posso levar para o familiar? O que eu posso dar? Então, assim, a gente considera o material do Pão Diário, devocional, ele conhece o teu sofrer, esperança e força. São materiais que a gente criou tanto para o paciente como para o familiar que está precisando de uma palavra de Deus. Então, assim, essa experiência é única. Então, essa experiência entre a instituição, como Pão Diário, o Ministério Pão Diário, e a instituição, o hospital, o capelão, ele é fantástico porque nos leva a outro nível de conhecimento, não somente de um trabalho de distribuição de material, distribuição de literatura, ou simplesmente uma carga horária de capelania, de visitações. Nos leva a entender muito mais essa missão, a importância dela. E essas são umas coisas que o Covid trouxe, como, não quero destacar como positivo, mas algo que trouxe para nós repensarmos e nós trazermos isso para nós. A Erika falou muito bem sobre reconhecimento do profissional. Realmente, quando eu via os profissionais da saúde, quando fui atendido, a maioria deles eram jovens, 19, 20 anos. Era na juventude, assim, porque a gente pensa que o doutor, ou a pessoa que vai estar contigo, são mais adulta, né? Quanto mais adulto ou mais velho, maior experiência. Então, você, cara, ele é muito jovem, acabou de sair da faculdade e já está aqui. Mas ele entendeu a necessidade, ele está saindo e ele está ali na frente, colocando toda essa experiência, essa vocação que ele tem. Então, nós trouxemos o relato do capelão é de ser cuidado, de saber que estão faltando profissionais, mas os que estão ponto firme. Eles estão tendo essa oportunidade. E os materiais que nós fornecemos foram indispensáveis, foram fantásticos, eles foram renovados. Eu tenho uma capelã em São Paulo que ela faz um culto online. Então, ele traz todas as pessoas, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, para ter um encontro uma vez por semana. Até aquele culto online onde eles leem o devocional Pão Diário. Então, assim, ele é um momento que eles fazem ali. Ele faz assim, como é gostoso, maravilhoso. E fala assim, eu não estou mais, eu não consigo estar no hospital. Os próprios enfermeiros, eles montam data show, colocam o computador e interagem. Eles mesmos se mobilizam em um local para poder ler juntos a palavra de Deus, que renova o coração. Então, assim, são experiências que realmente a gente entende como experiências que são muito importantes como ministério. Entendemos que estamos sendo relevantes, porque essa é a nossa preocupação. Levar na palavra de Deus que seja relevante, um material que realmente entenda as necessidades. E essa é a nossa constante luta e estudo, entender essa necessidade, e isso faz um trabalho maravilhoso, né? Meu trabalho é maravilhoso, gente, porque eu entendo, eu amo e vejo como a palavra de Deus está sendo levada através de um profissional, através de um capelão, através da pessoa como instrumento de Deus, com a vocação.
com um recurso bíblico que é a própria palavra de Deus. Então, assim, eu vejo a transformação de vidas, até a transformação de estratégias. Nossos capelães iam distribuir o material, mas agora eles criaram estratégias novas. Então, eles criaram um momento de uma vez por semana se reunir para orar, para ler o devocional. Ele faz diariamente a capelania remota, muito importante. O cuidado do familiar feito por capelania remota. E umas coisas que eu senti falta e vim assistido pelos capelães remotamente, era a minha família. Como que eu vou falar para minha família? Eu estou doente, eu estou sendo cuidado ali. Mas e minha família? Com a notícia de que eu estou mal, que eu estou no hospital, o quadro dia a dia, se melhorei ou não melhorei, como que eu estou, porque não tinha acesso, né? Então, assim, quem cuida disso? Através da capelania remota, através do profissional, do capelão, tem esse cuidado. Que eu acredito que essa experiência, testemunhos, tem sido muito, muito gostoso de poder ouvir, de ver como o agir de Deus teve em esse tempo de pandemia, que a gente ainda está no final, mas a gente está vendo como Deus nos preparou e nos está preparado para nós estarmos em um momento de hoje com materiais, com recursos bíblicos e com capacidade de experiência em Deus, que possam ser relevantes para os outros. Gente, não acaba, né? Não acaba. Vamos continuar um pouquinho lá. Gente apaixonada, é muito difícil dizer tchau. Sim, não. Vamos ter que fazer mais um episódio daqui para frente, né? A nossa pauta aqui tinha ficado muito grande, não deu tempo da gente abranger tudo aqui. Sim. Mas eu acho que esse foi... Acho que cumprimos o objetivo de hoje, né? Que é de passar para você que está nos acompanhando, que está conhecendo o ministério ou que já conhece, essa importância da capelania, né? Não só questões práticas, ou, eu quero... Né? Mas para entender mesmo como que funciona e todo esse movimento de missão e de gratidão. Então, se você quer conhecer quais projetos já fizeram parte, o que a gente está mais em parceria agora, você pode acessar o nosso site, pãodiario.org.br/projetos/hospitalar. Se você quiser ter informações, quer conversar com o Victor, né, quer ter mais informações de como ser parceiro aqui do Pão Diário, você pode mandar um e-mail para brasil@pãodiario.org. E também conhecer os nossos, né, os recursos. Tem o suporte diário no nosso site. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Que é um dos não lançamentos, né, mas saiu há pouco tempo, né? A Erika já fez uma propaganda maravilhosa para vocês, mas tem no nosso site, você pode presentear. Se você conhece profissionais de saúde, se você convive, se você quer levar para alguém, você pode presentear, tá lá no nosso site, publicaçõespãodiario.com.br. E eu acho que é isso, né, pessoal? Muito, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação e a disposição de estar aqui com a gente hoje. Querem dar uma palavrinha final para quem está nos assistindo? Eu quero dizer de um reconhecimento ao Pão Diário. Essa semana a gente recebeu um convite da Câmara Municipal de Curitiba para que pudéssemos estar reconhecendo o valor da capelania durante a pandemia. E vocês são os nossos convidados, então, porque nós gostaríamos de reconhecer o trabalho, né, dos Ministérios Pão Diário junto à pandemia, com as publicações e com as mídias sociais, com tudo que vocês estão fazendo. Então, quero aproveitar esse podcast, né, para dizer para vocês que fazem parte da equipe Pão Diário, que no dia 25 de maio, aqui na cidade de Curitiba, vocês vão estar sendo honrados numa sessão solene por causa do trabalho realizado durante a pandemia. E assim, nós queremos então reconhecer toda a mobilização, a referência, a influência dos Ministérios Pão Diários no trabalho de capelania na saúde. Muito obrigada, espero vocês, então, nesta sessão solene, para este reconhecimento e também isso há de nos encorajar para continuar caminhando, porque há muito ainda a ser feito. O que Jesus disse foi, rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a Seara. Quem sabe você não seja a resposta desta oração. Amém. Lembrando que se você quer ser um voluntário, nós aqui no Pão Diário não temos os nossos projetos, né, Victor? Nós temos parceiros, mas você pode procurar
um hospital da sua cidade, enfim, que com certeza vai ter os projetos de capelania. E se você quer abençoar, né, o Pão Diário para ajudar com recursos como esse que a gente já mostrou aqui para vocês, você pode orar por nós, você pode divulgar os nossos materiais, tem muito conteúdo online também no nosso site, mas você também pode fazer a sua doação, porque a sua doação vai nos ajudar a imprimir mais recursos para poder alcançar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e o nosso site pãodiario.org. E até semana que vem, que o próximo Pão Diário Cast vai ser um bate-papo super gostoso também sobre como fazer devocional em família. Então nós te esperamos para conversar sobre isso também. Até mais! Que lindo, Vanessa. Legal. Parabéns. Obrigado, muito bom.